A DreamWorks lança em 2010 um dos melhores filmes de animação já feitos. O público ama, a crítica também, e com o passar do tempo, os personagens e momentos daquele filme vão se tornando atemporais. Memes são criados e replicados até você dizer chega. Ficou claro que essa era uma história agradável, e que com certeza o público gostaria de ver mais sobre. Então passam-se 14 anos e em 2024, a DreamWorks, junto da Peacock, lança uma bomba em formato de filme. Todo mundo que viu o trailer odiou, todo mundo que viu o meu vídeo sobre também não gostou, e eu nem preciso falar das pessoas que realmente foram ver o filme. Aquilo ali foi uma catástrofe. A animação era ruim, os personagens originais eram toscos e o roteiro era esquisito. Os protagonistas não pareciam agir como eles deveriam. O Megamente parecia uma anta, a relação dele com a Roxane havia sido reduzida a uma amizade aleatória, e até mesmo o Minion havia perdido seu nome e se tornado Chão. Megamente vs o Sindicato do Mal havia sido um fracasso, e por incrível que pareça, ele era só a ponta desse iceberg. O lance, e isso eu só fui perceber um pouco depois, é que esse filme aí era só uma parte do marketing principal da Peacock. Marketing esse que envolvia, na verdade, divulgar a série animada do Megamente, a Megamente Rules. E na época que eu fiz aquele vídeo, eu até citei rapidamente a existência dessa tal série, mas eu não havia parado e sentado pra realmente assistir, até porque um filme ruim já era mais do que o suficiente pra mim. Eu não precisava de uma série com uma dezena de episódios pra ter a minha opinião formada. Mas agora, depois de alguns meses, Megamente Rules finalmente lançou todos os seus episódios, e assim, acabou. E pegando pra assistir, eu tenho que admitir que eu fiquei levemente surpreso. E eu quero deixar uma ênfase no levemente. Porque não dá pra dizer que a série conseguiu consertar o estrago do filme, até porque a maioria dos defeitos continuam intactos. Só que existem alguns pontos aqui, por mais que não sejam muitos deles, que realmente me fizeram gostar mais disso do que daquilo. E eu vou tentar falar um pouco deles e de todo o resto pra vocês. Eu espero de coração que a Peacock não enfie um copyright nesse vídeo porque eu não tô com um saco de ser desmonetizado mais uma vez. Então se você estiver vendo isso aí, dona da Peacock, é só uma crítica construtiva, não me ferre. Obrigado. Olha, eu não vou ficar aqui reclamando mais dos problemas óbvios. Sim, a animação disso ainda é muito feia, e cada cena dessa coisa parece que foi tirada de uma cutscene de PlayStation 2. De uma cutscene ruim de PlayStation 2, diga-se de passagem, porque tinha algumas lá que ainda conseguiam ser melhores que isso aí. Mas vamos lá, eu vou separar esse vídeo em dois momentos. O primeiro deles eu vou comentar sobre a história, um resumo de alguns episódios e tentar entender o que os roteiristas quiseram que Mega Man Rules fosse. E a segunda parte, o segundo momento, eu vou falar de problemas mais gerais. Não necessariamente do roteiro, mas da construção de personagens, de mundo, da direção, e você entendeu. É uma crítica geral. Então é isso, agora que eu já expliquei esse disclaimer, senta aí que lá vem a história. Você piscou e já passou mais da metade do ano. Sim, a gente já tá no mês 7, toma aí a sua crise existencial do dia. O lance é que daqui a pouco o ano acaba e você mais uma vez ainda não decidiu o que tu quer pra tua vida. Bem, se você se vê nessa situação, então eu gostaria de reapresentar uma velha companheira aqui do canal, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC. Esses dias eu tava dando uma olhada pelo site deles, justamente para escolher alguns cursos para vir falar para vocês, e eu fiquei surpreso. Tipo, normalmente eu falaria de cursos de roteiro e de edição de vídeo, o que por si só já são incríveis, mas a variedade deles é muito maior. Por exemplo, curso de TI do zero ao profissional, várias opções diferentes para você poder cursar design e até mesmo como se criar um documentário. O que não falta aqui é a opção para você. Clicando em cada curso, você consegue ter uma noção muito legal sobre o que você vai aprender, desde a introdução até o mais avançado, e até mesmo informações de carreira, como salário, busca por essa profissão no mercado de trabalho atual, e até mesmo uma projeção do seu currículo após terminado o curso. Outra coisa muito boa é que sempre está tendo alguma promoção na EBAC, seja do site inteiro, ou seja utilizando o meu cupom, 200tropia, que ainda assim você consegue ganhar um desconto de R$200 na compra de qualquer curso que você quiser. Ainda tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes para que caiba no seu bolso. E assim, não sou eu que estou falando que é bom não, tá? É só você ler ou assistir o feedback de qualquer aluno que já participou de qualquer curso da EBAC que você consegue perceber que eles realmente são bons no que fazem. Bem, se esses questionamentos sobre o futuro passam na sua cabeça, entre aí no link da descrição e dá uma olhada no site. Não custa nada e a gente ainda pode se preparar para guinar esse futuro da melhor maneira possível. Obrigado, EBAC,
Bora pro vídeo. Eu não vou recontar a história do filme novo do Megamente porque eu já tenho um vídeo inteiramente focado nisso. Se você quiser pegar o contexto completo, você pode ir lá. Mas se você não quiser porque você é um preguiçoso, eu te dou uma palhinha. Megamente virou o herói no final do filme original. Um grupo de vilões que ele tinha no passado volta do nada. Eles percebem que o seu líder agora é um mocinho. Eles ficam putos e tentam destruir o Megamente. Depois disso, algumas maluquices acontecem. A cidade literalmente começa a voar e após algumas tosquices, o grupo maligno é preso novamente e o Megamente salva o dia. Porém, antes do filme acabar, tem essa cena deles na prisão conhecendo um novo personagem, o personagem principal da série de Megamente Rules. E esse aí é o Machiavellian. E ele diz ser o único que tem o poder para destruir o Megamente. Afinal, ele é o seu mestre. E assim, nesse tom de cliffhanger barato, o filme realmente acaba. A série, por sua vez, começa bem boba. E quando eu digo boba, eu quero dizer chata, na verdade. O primeiro episódio é sobre um adolescente influencer vestido de macaco que tá tentando se tornar um herói mais famoso de Metro City nas redes sociais. Só que no fundo ele não passa de uma fraude. E o Megamente dá a volta por cima desmascarando ele. O segundo episódio foca nesse besta aí vestido de donut e como ele acaba virando um vilão por influência de outros vilões vestidos de peixe. Véi, eu sei que isso parece ridículo, mas é que não só parece, é mesmo. No quarto episódio, o Megamente e a Roxane acabam trocando de corpo. Bem numa vibe Se Eu Fosse Você, do Tony Ramos e da Glória Pires. E a piada é que o Megamente, ele é muito megalomaníaco pra ser um prefeito, e a Roxane é meio, sei lá, Roxane demais pra ser uma heroína alienígena. O quinto episódio é um caso besta de ciúmes do Megamente, blá blá blá, e enfim a gente chega no que realmente importa. O sexto episódio da primeira temporada. Sim, demorou 6 episódios pra série dar qualquer indício daquela história que tinha sido apresentada no final do filme. Mas enfim, ignorando toda essa trama pastel com leite do Minion se multiplicando a rodo, no final do episódio a gente descobre que o Machiavellian estava precisando de alguns itens para poder recuperar o seu corpo e os seus poderes. E os 2 itens principais eram a chupeta do Megamente, aquela que foi mostrada lá no filme principal quando ele ainda era uma criança, e essa escova de cabelo com o DNA do Machiavellian. Porém, eles só tinham conseguido recuperar a escova. A chupeta ainda não estava com eles. Então, é no 7º episódio que a Keiko, a garotinha que eu já falei no vídeo anterior, tentando se provar pro Megamente, se infiltra dentro dos capangas do mal e tenta roubar alguma informação útil. Porém, ela acaba sendo descoberta pelo próprio Machiavellian e é obrigada a pegar a chupeta pra ele. Porém, a Keiko não é burra. Ela tenta enganar o cara fazendo uma cópia dessa chupeta e entregando uma versão falsa pra eles. Mas o Machiavellian é menos burro do que ela e ele consegue sentir a energia da chupeta original, fazendo ele assim abrir a mochila dela por trás e pegar a versão verdadeira. E é isso, depois que ele pega, ele finalmente ganha o corpo dele, e não me pergunta como é que uma chupeta conseguiu fazer isso, ele só tá vivo e agora ele tá inteiro. Depois disso, a primeira ideia do Machiavellian é incriminar o Megamente e fazer ele se tornar novamente um vilão. Mas como ele nunca iria fazer isso por conta própria, ele cria todo um cenário de um meteoro caindo na Terra, para forçar o Megamente a usar um raio laser, e assim salvar todo mundo. Porém, o Machiavellian tinha secretamente danificado o raio, e em vez dele conseguir destruir aquela pedra gigante, ela só teve força para realocar a pedra, fazendo ela cair diretamente em Metrocity. No final, o próprio Machiavellian salva os cidadãos e imputa todos os problemas pro Megamente. Geral volta a odiar ele como aquele vilão terrível que ele sempre foi, e assim ele acaba precisando se esconder na casa da mãe da Keiko. Sim, ele não tem nenhum outro lugar melhor aparentemente. E é a partir desse momento que a série começa a ficar realmente interessante. Eu só queria dar um disclaimer aqui, porque eu acho muito engraçado o fato de que, assim, na teoria o Megamente ele já tem lá os seus 30, 40 anos, se a gente for chutar o tempo que ele era criança até o tempo que ele ficou velho. E durante todo esse tempo, lá no filme de 2010, ele sempre foi o vilão. Então, por mais que o Megamente adore ser o herói ultimamente, ele adore essa ideia de ser o mocinho, a gente tem que lembrar que por 90% da vida dele, ele foi o cara mau. Por 90% da vida dele, ele foi acostumado a ser odiado. E vocês vão reparar ao longo dos próximos episódios como ele simplesmente desaprende o que é ser um vilão. Porque por mais que ele não seja, ele não pode também deixar de ser um cara inteligente. E é a partir do momento que ele se torna um vilão, contra a vontade dele, parece que a inteligência dele é reduzida a 0. E vocês vão entender o que eu tô falando. Nesse episódio, o Megamente acha brilhante a ideia de se esconder dos cidadãos de Metrocity se tornando um humano e indo trabalhar em um mercado normal.
E aí você pode até pensar, pô, ele já virou humano outras vezes, é só usar aquele relógio que a própria Keiko usou uns episódios atrás, mostrando que não era só algo do filme, mas que a série também tinha esse apetrecho. Mas ao invés disso, o Megamente simplesmente faz uma pintura facial. Sim, essa coisa que vocês estão vendo é uma pintura. O cara mais inteligente do mundo acha que a melhor forma de se camuflar é se pintando e usando uma peruca gigante. Tá vendo o que eu tô falando? Enfim, nesse mesmo episódio ele encontra um rato gigante humanoide que na verdade era um trabalhador daquela loja que havia desaparecido. E além disso tudo, ele ainda era um cientista maluco que fazia experimentos em ratos e nem eu entendi o que eles quiseram com esse personagem. Mas por algum motivo eles gostaram tanto dele que nos próximos episódios ele fica voltando o tempo inteiro. É sério. Sim, acho que vocês podem bem lembrar, era literalmente a especialidade do nosso protagonista. Uma das primeiras cenas que a gente vê durante o filme de 2010 é justamente ele escapando de uma prisão. E não só escapando, como escapando muito fácil. Pra ele, esse tipo de coisa era rotineira, afinal ele sempre perdia as batalhas contra o Metro Man, então ele sempre era preso também. Porém aqui ele simplesmente não consegue. Até porque só um desses dois aí é realmente o cara mais inteligente da Terra. Eu sei, essa é uma péssima desculpa e um plano que só um idiota cairia. Mas eu acho que você também já percebeu que ninguém nessa maldita série parece ser inteligente. E se nem o cara que foi feito pra ser o pináculo da inteligência consegue tomar uma boa decisão, você imagina. Um lance que essa série é craque é inventar coisas do completo nada. Tipo a Roxane virando prefeita, o criado mudar o seu nome de Minion pra Chan, ou, sei lá, dizer que a chupeta do Megamente tinha poderes fortes o suficiente pra reviver o maior vilão da história. Sabe, esse tipo de informação que é tão mal explicada que só parece um roteiro mal feito. O famoso meme do Deadpool olhando pra câmera e dizendo... That's just lazy writing. Pelo que parece, durante todo esse tempo, o Metro Man tinha guardado com ele uma pedra mágica do seu planeta natal, e essa pedra podia simplesmente trocar os poderes de duas pessoas. E mais pra frente vocês vão ver que não é só trocar, ela podia roubar os poderes também. Agora, como isso nunca foi dito antes, você já sabe a resposta. Enfim, o Megamente queria muito a ajuda do Metro Man para poder lidar com Machiavelli, mas ele negava a todo custo, ele não queria largar a música. Então ele propõe esse acordo. Usando a pedra da transferência, o Megamente daria seus poderes intelectuais pro Metro Man, e em troca ele ganharia todo o resto. Super força, visão a laser, levitação, voo, e vocês pegaram a ideia. O lance dessa pedra, e um lance que o Metro Man simplesmente esquece de avisar por pura conveniência do roteiro, é que quanto mais o usuário usar o poder de outra pessoa, mais ela perde o seu próprio poder. Então, quanto mais o Megamente voasse e quebrasse coisas, mais burro ele ficaria. E quanto mais o Metro Man usasse a inteligência, mais fraco fisicamente ele ficaria. Tanto que no final ele não consegue nem levantar um laptop. E se o Megamente, entre aspas, inteligente já parecia uma anta completa, imagina ele burro de verdade. Porra, ele não consegue nem formar uma frase direito. E isso não tava ajudando muito, ele ainda continuava tomando um pau pros vilões, agora porque ele era burro. Então, antes de ambos trocarem de volta, eles se unem para poder salvar a cidade de Metrocity desse prédio que tá prestes a explodir e destruir tudo. Eles conseguem salvar o dia, e eu tenho que admitir que é legal ver o Metro Man em ação a última vez. De uma certa forma, né? Porque esse aí definitivamente não é o Metro Man que a gente conheceu. Mas ok, eles trocam novamente os poderes e o episódio acaba. Esses 3 últimos episódios meio que contam uma mesma grande história, e são eles que fecham a história final do Megamente. Então eu vou contar isso aqui tudo junto. Durante essa dominação do Machiavelli, ele também tomou conta de boa parte das tecnologias do Megamente. Então ele meio que controlava aqueles robôs voadores azuis, que no caso agora eram vermelhos. O negócio é que parecia que esses robôs também tinham uma função de gravação, e a melhor forma de conseguir alguma evidência ou prova que o Machiavelli era realmente um vilão seria através desses vídeos. Então, esse se torna o plano deles para tentar conseguir desmascarar aquele cara. Eles passam muito tempo tentando pegar todas as gravações dos robôs, mas no fundo nenhuma delas tem alguma coisa realmente comprometedora, exceto uma. O Machiavelli tinha um robô favorito, e esse era o Poli 227. Aquele papagaio robótico do filme. A Roxane, depois de muita luta, consegue pegar as filmagens, e então ela invade um show que o próprio Machiavelli estava fazendo e mostra as gravações para todos os cidadãos de Metro City finalmente entenderem que a pessoa que eles achavam que era o tal herói, na real era o maior vilão de todos.
E assim, o grupo do Megamente finalmente vence. Só que, a série não pode acabar aí. Então tinha um problema. O Machiavellian sabia que isso, hora ou outra, ia acontecer. Então ele criou um plano final. Se o Megamente queria tanto ser visto como um herói, então ele concederia isso pra ele. Porém, ele também faria todo mundo de Metro City virar um vilão. E após cantar uma música hipnótica, 99% dos cidadãos daquela cidade viraram pessoas más. Os civis, os amigos do Megamente, a Roxane e até mesmo o criado. Todos agora são vilões. Menos uma pessoa, que é a Keiko. Ela meio que pegou uma espécie de resfriado uns dias antes e ficou tanto com o nariz quanto com os ouvidos entupidos. E como a hipnose do Machiavellian dependia muito da audição, ela não ouvia nada e por isso ficou imune. Eu até tentei entender por que o Megamente também não tinha sido afetado, mas eu não sei. Eu achava que era porque afetava apenas humanos. Mas o criado foi afetado. Então, eu não sei. Acho que o roteiro só não podia fazer a história acabar daquela forma. E eu acho que eu posso aceitar esse motivo. O Megamente, após descobrir que toda essa manipulação estava sendo feita através de frequências inaudíveis, ele percebe que a única coisa com a magnitude necessária para hipnotizar uma cidade inteira era um satélite. E então ele começa a buscar formas de desativar aquela coisa. Enquanto isso, Machiavellian se prepara para a última fase do seu plano, ter poderes ilimitados. Para isso, ele usa a Pedra da Transferência e rouba todos os poderes da Doom Syndicate. O Megamente, junto da Keiko, até consegue intervir e derrotar o Machiavellian antes que ele conseguisse injetar todos esses poderes nele mesmo, mas ele ainda tinha um plano B. E no final, quem acaba herdando todos os poderes do Doom Syndicate acaba sendo a própria Roxane, que agora, além de malvada, ela ainda era super poderosa. O último episódio pra mim é o melhor de todos, porque trabalha algo que eu simplesmente adoro, que é a relação do Megamente com a Roxane. Eu sei que é super clichê a ideia de vencer o inimigo na base do amor, mas mesmo sendo clichê eu não posso negar, eu sempre choro vendo esse tipo de coisa. Aqui o Megamente se recusa a bater na Roxane, ele fica o episódio todo apanhando e tentando apelar pro emocional dela, tentando recuperar quem ela um dia já foi. É só então, quando ele finalmente se declara pra Roxane e fala que ela é a pessoa que mudou a vida dele, que ele não se veria de nenhuma outra forma a não ser com ela, que ela percebe. Ela lembra do Megamente, e o amor dela por ele faz ela lembrar de todos os momentos que os dois tiveram, assim parando de ser uma pessoa má e aceitando ele para toda a sua vida. A Roxane então destrói o grande satélite e liberta todo mundo daquela manipulação escrota do Machiavellian. Machiavellian esse que até consegue recuperar o seu corpo de novo, mas isso definitivamente não dura por muito tempo. Mais uma vez todos ficam felizes, o vilão é derrotado e agora de uma vez por todas essa droga de série e toda essa história macabra do Megamente acaba. Uma coisa que sempre me irritou muito enquanto eu vi esses episódios era justamente o fato do Megamente não parecer o Megamente. E eu sinto que os roteiristas, nem que seja uma alma boa dentro daquela sala de roteiro, sabia disso. Tanto que de vez em quando eles faziam questão de mostrar como aquele Megamente não parecia ser o personagem que todos conheciam. Como naquela cena do criado falando dele saber escapar de qualquer prisão. Tá bom que o Megamente foi feito pra ser esse vilão atrapalhado, mas ao mesmo tempo ele é um mestre em construir e reconstruir inúmeras coisas. Durante toda a série ele só utiliza uma mesma arma, que é aquela pistola que ele usou no filme. E isso deixa ele extremamente vulnerável. Ele perde pro Doom Syndicate, ele perde pro Machiavellian, ele perde pra todos os vilões que aparecem. Tipo, ele tá literalmente fugindo da droga de uma criança. Como que ele não consegue ganhar nem desse pirralho com um capacete que usa uma tecnologia que ele mesmo criou? Ele perde pra esse doidão do Donut, ele perde pro rato humano, ele simplesmente é humilhado por todo mundo. E por mais que isso devesse gerar aquela ideia de olha só como ele é um herói atrapalhado, o efeito que isso dá é que você nunca consegue torcer pelo Megamente, porque você sabe desde o início que esse cara é um fracassado. No filme de 2010, ele também sempre perdia pro Metro Man. Mas porra, era o fucking Metro Man. O mais forte, o que voa, visão a laser, era simplesmente a personificação do super-homem naquele universo. Faz sentido perder pro cara que literalmente tem tudo. Agora, perder pra isso? Porra, é sacanagem. E eu sei por que eles fizeram o Megamente ser assim. Esse que é o pior, eu sei por quê. No filme de 2010, ele a cada momento tem alguma criação nova. Seja aquela câmera da morte que a Roxane vai, seja o relógio, seja a arma de dar poder pro Titan, a moto voadora, enfim, ele a cada momento criava algo novo. Porém isso eu imagino que ficaria muito caro pra produção dessa série.
Se em cada episódio ele surgisse com uma arma nova ou um plano diferente, eles teriam que modelar muitas coisas o tempo todo. Se tudo se resumir a usar apenas uma arma e a fazer o Megamente só se ferrar o tempo todo, eu imagino que fica mais fácil de escrever o episódio e mais barato de produzir ele. Um Megamente inteligente significa um Megamente que cria muito. E criar muito quando seu orçamento é um pastel e um caldo de cana, eu acho que não é muito bem-vindo. E é aí que eu fico com essa dúvida, se eles sabiam que iam fazer uma série do Megamente completamente descaracterizada, por que fizeram? Existiam outras propriedades intelectuais da DreamWorks também muito populares. Eles podiam, sei lá, meter uma série foda-se daquele filme Monstros vs Alienígenas, que só precisaria modelar eles mesmos. E a ideia poderia ser criar uma espécie de comédia do dia a dia deles. Mas fazer uma série do Megamente requer ideias boas. E é isso que me deixa puto. Megamente tem tanto potencial e eles só jogaram no lixo. Imagina ver o Megamente indo pro planeta de origem dele, aprendendo mais sobre seu passado, ou, sei lá, construindo uma relação de verdade com a Roxane. Porque essa droga de beijo que eles dão na última cena do último episódio é o mesmo beijo que eles dão no final do filme original. A série precisou de 16 episódios para desenvolver algo que já tinha sido desenvolvido. E fica muito difícil você gostar de um protagonista que foi de ter esse arco de desenvolvimento para esse. É só feio de assistir. É mais um daqueles casos que insistem em dizer que coisa pra criança não precisa ser perfeita, ou isso só não é pra sua faixa etária. E assim, desculpa, se você não concorda tudo bem, mas pra mim não é porque é feito pra criança que precisa ser feito às coxas. Eu ouso dizer que Patrulha Canina, uma série bem mais infantil, desenvolve melhor e cria uma história muito mais interessante e menos clichê que Megamente Rules. E eu poderia ficar aqui por horas citando inúmeros programas. Megamente Rules não é horripilante como eu achei que seria. Eu tenho que admitir que por mais clichê que tenha sido, eu chorei no final da série. Eu realmente adoro esses dois personagens. Mas um clichê ok. Agora, quando todo santo episódio é baseado em um clichê novo, aí fica muito difícil defender. Porque assim a sua série deixa de ter identidade e se torna uma peça genérica. E olha, transformar Megamente em algo genérico realmente foi a cereja desse bolo. Eu acho que eu já disse em outro vídeo, mas faz sentido dizer aqui também, que eu tô assistindo Samurai Jack do zero, né, todas as 5 temporadas. E foi muito cômico essa dicotomia, essa diferença gritante de assistir um episódio de Samurai Jack e depois logo em seguida ver Megamente Rules. Acho que tendo essa comparação tão direta entre uma e outra, que eu ficava ainda mais abismado com a qualidade duvidosa de Megamente. E eu nem tô mais falando da qualidade gráfica. Eu não vou mentir que depois de um tempo eu só comecei a me acostumar que isso aí era normal. Eu tô falando do roteiro, da história, da construção de personagens. É só triste mesmo, não tenho o que falar. Ainda mais porque Megamente, como todo mundo já sabe e como eu já cansei de falar, é o meu filme de animação favorito. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço encarecidamente que vocês deixem um like. Eu sei que pode parecer muito abstrato essas métricas de like, inscrito, compartilhar, mas qualquer número maior pro YouTube já significa que a gente é mais importante. E quanto mais a gente for importante, mais recomendado a gente é e mais vocês recebem os nossos vídeos. Então é melhor. Se não custar, clica aí, se não custar, compartilha, e se não custar, comenta o que você achou. Mas é isso, só se não custar. No mais, clica nesse vídeo aí que tá na sua tela para assistir alguma outra coisa muito interessante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou.